Sejam muito bem-vindos! Na aula de hoje nós vamos falar sobre intestino e emoções. O eixo cérebro-intestino ou intestino-cérebro, enfim. Bom, iremos falar sobre essa relação, sobre essa interconexão que existe entre o nosso cérebro e entre todo o nosso ambiente intestinal. Bom, para que vocês comecem a entender esse assunto, eu queria trazer um dado para vocês. Cerca de 80 a 90% da nossa serotonina, que é um neurotransmissor responsável pelo bem-estar, pela paz, pelo sentimento de realmente serenidade, esse neurotransmissor ele é produzido principalmente no nosso ambiente intestinal. As nossas bactérias intestinais que fazem todo o processo de elaboração, vamos colocar assim, de síntese, de produção dessa serotonina. E a serotonina, depois de produzida, vai subir, entre aspas, de uma forma didática, e essa serotonina será usada, será otimizada no nosso cérebro para poder cumprir as funções que ela precisa. Então, só para vocês entenderem a importância e a função que existe dentro do nosso intestino, que vai repercutir no nosso cérebro, na nossa mente e, obviamente, na nossa ansiedade, no nosso estresse, no nosso medo, na nossa insegurança. Então, percebam, tudo começa na mente, mas não só na mente, também no intestino. Então, o que a gente precisa fazer? Cuidar de todo esse sistema para que nós consigamos realmente obter benefícios tanto no cunho mental quanto no cunho energético em geral, certo? Então, vamos lá. Bom, o intestino, ele não produz só serotonina, ele também é responsável, por exemplo, pelo GABA, pelo 5-hidroxitriptofano, que são também neurotransmissores, são também outros elementos que fazem parte, que compõem esse nosso ambiente cerebral e mental. Então, presta atenção. Para a gente iniciar a nossa conversa, o que eu queria chamar a atenção é que o estresse, ele é o grande desregulador do nosso ambiente cerebral e do nosso ambiente intestinal. Por quê, Rodrigo? Porque o estresse, ele é um mecanismo de proteção, legal. Só que esse mecanismo de proteção / sobrevivência, antigamente, como eu já falei em outras aulas, ele era muito usado para luta ou fuga. Então, o medo, o estresse que nós estávamos expostos, ele servia para a nossa sobrevivência. Só que hoje a gente se estressa com a nossa rotina, com o nosso dia a dia da modernidade, vamos colocar assim. Então a gente se estressa porque o touch do celular não está funcionando, a gente se estressa porque esqueceu o pendrive em casa, a gente se estressa porque o tênis que o filho levou para a escola está sujo, enfim, coisas amplas e coisas, exemplos mesmo para trazer para vocês, mas entendam que o estresse mudou. E quando o estresse ele não é de sobrevivência, o que acontece? Normalmente esse estresse se torna crônico, certo? E sendo crônico, o que vai acontecer? Você vai sempre estar liberando neurotransmissores e hormônios que vão te ajudar a combater esse estresse, mas, consequentemente, vão também aumentar a inflamação do seu corpo. Aumentando a inflamação do seu corpo, 2 pontos ficam prejudicados. O seu intestino fica desregulado, fica desequilibrado mediante ao estresse, mediante a exposição ao estresse, e o seu cérebro passa por um processo de neuroinflamação. Os neurônios, as sinapses, todas as conexões que existem no nosso cérebro ficam prejudicadas devido a essa neuroinflamação. Então vamos lá. O que fazer, Rodrigo? O que eu posso começar a utilizar dentro da minha rotina, na prática, para poder modular toda essa questão de cérebro e intestino? Eu quero que vocês entendam que quando se fala em saúde mental, não existe saúde mental sem uma boa saúde intestinal. Esse é o primeiro ponto. Quando vocês estiverem em algum momento da vida, algum problema relacionado à mente, vocês precisam compreender que em alguma entrelinha do seu intestino, em algum ponto dessa cadeia, algumas coisas podem estar em desequilíbrio. Por exemplo, consumo de açúcar, consumo de industrializados, processados, alimentos que têm muitos corantes. Todos esses elementos contribuem negativamente para o nosso intestino. E quando essas bactérias ruins são nutridas, pensa o seguinte, existem 2 exércitos, o exército do bem e o exército do mal.
para ficar mais didático para vocês. Quando nós consumimos produtos industrializados, processados, farináceos, açúcar e alimentos que têm corantes, todos esses compostos contribuem negativamente para o nosso intestino, porque está alimentando o time do mal, está alimentando o exército ruim, o exército que não vai gerar resultados positivos. Por outro lado, as frutas, os vegetais, todos esses elementos naturais, eles ajudam as nossas bactérias boas. E quando as nossas bactérias boas são nutridas, quando o nosso exército do bem é alimentado, efeitos positivos no cérebro são observados. Então eu posso garantir para vocês que uma saúde mental repercute a vida que a gente quer. Então se você tem saúde mental, se você tem uma mentalidade equilibrada e forte, com certeza todos os seus sonhos e objetivos vão ser conquistados. Mas para você produzir o que precisa ser produzido e para você ter a saúde mental realmente em equilíbrio, você precisa ter um intestino bem nutrido e bem alimentado. Tá bom, Rodrigo, entendi esse conceito, entendi que existem dois exércitos e que eu preciso alimentar o exército do bem para que efeitos positivos no meu cérebro sejam adquiridos, mas como eu vou fazer isso? Esse que é o grande detalhe. As pessoas normalmente sabem o que fazer, mas elas não sabem como fazer. Depois de atender centenas de pacientes com diversas queixas intestinais, como azia, queimação, gases, distensão abdominal, entre outros, doenças inflamatórias, por exemplo, doença de Crohn, enfim. Eu já atendi centenas de pacientes nesse perfil e eu posso te garantir uma coisa. Quando se inicia um processo de reeducação alimentar, e mais do que isso, resumidamente, quando você começa a nutrir essas bactérias boas, o estresse começa a ser regulado, a ansiedade diminui, a compulsão alimentar se equilibra. Então perceba, você começa a alimentar o seu exército do bem e efeitos cerebrais, mentais são observados. E aí você se pergunta, e como fazer isso, Rodrigo? Bom, basicamente, existem dois grupos de alimentos que vão te ajudar com muita eficácia e com muita assertividade nesse ponto. Por isso, essa aula chama-se Intestino e Emoções, porque a partir do nosso intestino, a gente pode criar a química da felicidade, a química da abundância, a química da prosperidade. Como, Rodrigo? Agora que eu vou te falar. Os dois alimentos, os dois grupos alimentares que eu sempre prezo nesse sentido são as frutas e os vegetais. E por quê, Rodrigo? Só porque são alimentos naturais, são alimentos que vieram da natureza? Obviamente que esse é o primeiro conceito. Esse é o conceito inicial, para você entender que tudo que a mãe natureza nos forneceu serve de matéria-prima para a gente produzir tudo que precisa ser produzido. Mas as frutas e os vegetais apresentam uma característica muito interessante, que é a característica de uma composição de vitaminas, minerais, fibras e fitoquímicos. Tá bom, Rodrigo, o que essa junção vai reproduzir de resultado na minha vida quando eu começar a comer mais frutas e vegetais? Presta atenção, frutas e vegetais são fontes de vitaminas e essas vitaminas são extremamente necessárias para a nossa saúde. São fontes de minerais e esses minerais, assim como as vitaminas, eles são as pontes que ligam os pontinhos do nosso metabolismo. Então, para você fazer uma reação de A a B, de B a C, de C a D, no meio dessa cadeia existem vitaminas e minerais. São os compostos fundamentais, são os compostos primordiais para que tudo aconteça da forma correta. Segundo ponto, fibras. As fibras nutrem o nosso ambiente intestinal, principalmente quando a gente está pensando nas bactérias boas. Então essas fibras, elas nos ajudam a produzir compostos como butirato. E esse butirato, vocês não precisam entender o que é butirato, mas o butirato é um composto que é gerado no nosso intestino pelas bactérias e é um composto que nos protege, por exemplo, de doenças cardiovasculares. Ou seja, consumindo mais frutas e vegetais, você já vai ter mais vitaminas, mais minerais e mais fibras. 3 compostos elementares quando a gente está pensando em saúde intestinal e saúde mental cerebral. Bom, fora isso, por último ponto, nós temos os fitoquímicos. O que são fitoquímicos? Fitoquímicos são compostos
que são desenvolvidos nas plantas, nas ervas medicinais, nas frutas, nos vegetais. E esses fitoquímicos, em nós, seres humanos, eles apresentam efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios, desintoxicantes. Ou seja, eles promovem um equilíbrio do nosso metabolismo, um equilíbrio da nossa saúde, seja ela mental, seja ela intestinal. Então percebam, frutas e vegetais, dois grupos que normalmente nós negligenciamos, ou até mesmo eu percebo nos meus pacientes, muitos pacientes gostam de frutas, gostam de vegetais, mas pela rotina, por uma questão de hábitos mesmo, não conseguiram inserir ainda uma rotina de consumo de frutas e vegetais. Então, a dica principal é: comece com pouco. Você não precisa colocar 10 tipos de vegetais na sua geladeira, 10 tipos de frutas na sua geladeira. Você só precisa começar a consumir mais, tendo como comparativo o que você já consome, certo? Para a gente finalizar, eu queria dar algumas dicas de como você pode usar alimentos a favor do seu intestino e, consequentemente, do seu cérebro também. O que você vai pensar? Bom, quando a gente pensa nesse ambiente intestinal e cerebral de qualidade que vai promover resultados em todas as áreas da sua vida, nós podemos escolher, nós podemos selecionar alguns alimentos. Então nós podemos citar nessa lista. Primeiro, nozes. As nozes, não sei se vocês já perceberam, mas a noz, ela parece um cérebro. Já perceberam isso? Então presta atenção. As nozes, elas apresentam muitas vitaminas e minerais. E vitaminas e minerais que, se você for olhar nas entrelinhas, são fundamentais, principalmente para a nossa saúde cerebral. Segundo, semente de abóbora. Semente de abóbora é uma excelente fonte de magnésio. E sendo uma ótima fonte de magnésio, ela vai atuar positivamente tanto no lumen intestinal como no nosso cérebro. Terceiro ponto, frutas como frutas vermelhas têm uma atuação muito interessante no que diz respeito ao envelhecimento das nossas células e também ao combate à neuroinflamação. Então você pode usar frutas vermelhas para combater esse processo de neuroinflamação. Outro alimento que eu gosto muito de usar é o cacau em pó, ou um chocolate amargo a partir de 70% de cacau. Por quê? O cacau, ele detém alguns compostos, alguns fitoquímicos, que são denominados teobrominas, catequinas e metilxantina. Esses três compostos fornecem uma atuação muito interessante, que é uma atuação de neuroproteção. Então, esses compostos protegem o nosso cérebro e, por outro lado, eles oferecem uma atuação no que diz respeito à neurogênese. Então a gente começa a criar novos neurônios, a gente começa a criar novas conexões. Então essa é uma lista resumida de alguns alimentos que você pode inserir hoje na sua rotina alimentar e já começar a ter resultado tanto no ambiente intestinal, que consequentemente vai reproduzir resultados no seu ambiente mental.